pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Autoelétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone e zap 99-554-5580. Olá a todos, pessoal. Tô aqui esquentando o trovão, ele tá dando os piti dele natural aqui, tá com pouco combustível. O painel vou ter que desmontar de novo, né? Vou seguir o conselho do compadre Marcelo, vou colocar lâmpada de filamento mesmo, porque o LED não ficou legal, tá? O odômetro eu mal consigo enxergar aqui, ó. Tô até dando uma... Deixa eu ver aqui se eu consigo mexendo na luminosidade 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu mexi aqui na luminosidade do painel, pessoal. O RPM tá oscilando também, o velocímetro, o odômetro eu praticamente não enxergo nada. Quer dizer, se eu for ficar botando LED aqui, galera, eu vou falir mais do que eu já tô, só metendo LED nesse painel. Então acho que eu vou seguir o conselho do compadre Marcelo e vou colocar filamento de novo aqui. Beleza? Tô aqui esquentando ele, tá? Não vou sair com o carro, não tem por que eu sair com o carro na rua, tem que botar gasolina para sair. Eu não sei como é que tá o consumo dele, ele tá com pouco combustível, tá oscilando aqui entre 2 tracinhos e a reserva, tá no marcador digital. Então tamo aí. E aí eu quero aproveitar, pessoal, deixa eu subir o vídeo aqui um pouco, porque o cheiro que vem de fora desse carro é muito esquisito. E eu quero conversar com vocês também. Deixa eu abrir um pouquinho, só para entrar um arzinho aqui. É que esse vídeo aqui é um toque só. Quero só que entre um arzinho aqui pra gente poder respirar aqui dentro e poder conversar legal. Pessoal, no vídeo de hoje, aqui relacionado ao carro, a carro, eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito interessante que eu julguei, que surgiu depois de eu fazer um comentário num vídeo de um canal que eu acompanho, tá? Pessoal, eu sou fieteiro, vocês sabem, eu gosto de Fiat, mas eu ando num Cherry, meu carro do dia a dia, praticamente de uso cotidiano, né? Não dia a dia que eu não uso todo dia, mas meu carro de uso cotidiano tem sido um Cherry, não é esse aqui por conta de consumo, tamanho, e também a questão de documento, né? Vou colocar como terceiro item, não menos importante, mas que se o carro fosse do tamanho do Fiat Uno e econômico, com certeza é só tomar cuidado, daria para andar, porque tá tudo pago, só tem que esperar chegar o papel do licenciamento para eu colocar aqui. Fora isso tá tudo certinho, não tem multa, não tem nada. Então não é esse basicamente o motivo de eu não usar o carro. É um carro grande, é um carro que precisa de pôr gasolina de respeito, né? É um carro que tem detalhes aí. Agora apagou aqui a luz da injeção, estabilizou a lenta aqui em 1000 giros, tá? Aqui no RPM, e o painel parou de ficar oscilando, mas o odômetro eu continuo não enxergando muito bem, né? Então eu vou ver isso aí da lâmpada de filamento. Apesar que eu gostei do LED, mas enfim, foi só falar e deu uma oscilada aqui. Mas enfim, pessoal, eu gosto de tudo quanto é carro antigo, para falar a verdade. São muito poucos os carros antigos que não me cativam, tá? Carros dos anos 90, alguns eu gosto muito, né? Eu gosto mais dos carros da Fiat nos anos 90, tá? Anos 80, os carros que mais me chamam a atenção, Monza, Opala também gosto. Aprendi a dirigir no Opala Commodore 86 bege a álcool, 4 cilindros, tá? Foi o primeiro carro que eu dirigi na vida, dirigi mesmo sozinho, assim, pegar e andar. Isso eu era bem moleque, dirigi em estrada de chão, tá? 2 km de estrada de chão, né? Foi o primeiro carro que eu dirigi. Eu gosto muito do Fiat 147, da linha 147, a Panorama, a Piruinha, né? A Fiorino Furgão, a 147 Picape, a City, o Odd, que é o sedanzinho. Eu gosto muito dele. Se pudesse, tivesse condições financeiras, eu teria um de cada, né? Espaço eu tenho, eu gosto muito desses carros, né?
E da Ford, pessoal, eu gosto muito do Del Rey. Eu sempre gostei da linha Del Rey. Pampa, a Belina principalmente, é o que mais me chama a atenção. Eu gosto muito de carro perua. O próprio Del Rey, né, que é o sedã. O Corcel 2, né, o Corcel 2 também sempre foi um carro que muito me agradou. Nos anos 90, meu pai teve um Corcel 2 azul, 86. Era um azul celeste, que era chamado por muitos aí como azul calcinha, com interior marrom, um carro muito íntegro, muito lindo, ele era muito original. Ele era álcool, tá? Ele era CHT e era um carro que eu me lembro dele. Eu era pequeno, mas eu tenho uma lembrança dele. É um carro que eu gostava, então ficou marcado para mim. Meu pai vendeu ele para uma senhora e a senhora se acidentou ele em Brasília, no centro de Brasília, na rodoviária de Brasília Central. Perdeu o controle do carro e bateu na mureta lá, acabou com o carro. Que dó. Era um carro muito íntegro, né? E não era um carro tão chato. Eu não lembro de ser um carro que ia para manutenção sempre. Era um carro que a minha mãe usava, porque meu pai tinha um Monza 86 no mesmo ano. E esse Monza, assim, foi um sufoco. Esse Monza, ele mais dava problema do que rodava, né? Meu pai comprou ele, não comprou ele novo, ele comprou ele usado, de uma garagem que estava vendendo carro em Goiânia. E esse carro deu mais dor de cabeça do que tudo. Esse carro estragava na estrada, estragava na cidade, esse carro... Mas meu pai usava ele porque minha mãe, coitada, né? Andando na rua, aquele tempo, né? Ainda era meio complicado já, né? Então a ventoinha ligou aqui. Já tem um tempo que o carro tá ligado, tá, galera? Tem mais de 15 minutos, senão o vídeo já estaria extenso. Eu tô gravando aqui o vídeo de novo, tá? Então... como eu disse pra vocês, eu gosto de carros antigos, eu gosto de... E eu acompanho um canal, pessoal, chamado Canal Del Rey, que é de um rapaz de Goiânia, o Renato. Ele tem um monte de Del Rey na garagem dele. Pelo menos, deixa eu ver aqui quantos Del Rey que ele tem. Ele tem um Del Rey automático, que ele botou o câmbio manual porque o câmbio automático estragou, isso é outra questão, tá? Ele tem um Del Rey 4 portas e ele tem, eu acho que mais uns 2 Del Rey 2 portas normal, tudo CHT, motor CHT, tá? Teve Del Rey com motor AP na época da Auto Latina, tá bom? Foram os últimos Del Reys fabricados no Brasil. Saíram com motor CHT 1.8, tá? Que é o mesmo motor que saiu dos VWs, motor AP. Assim como também na época teve motor CHT que saiu em VW, tá? Teve Gol que saiu com motor CHT, teve Paraty que saiu com motor CHT, teve Saveiro que saiu com motor CHT, tá? Alguns carros aí saíram com motor CHT na Volkswagen. Okay? Então isso é uma coisa que quando houve a Auto Latina teve disso, tá? Mas os que o Renato tem são os autênticos Ford, né? Com motor CHT, tá? São os Del Rey com motor CHT. E ele tem também agora uma Belina CHT que ele tá restaurando ela toda do zero, ele mesmo tá fazendo, ela tá em processo de restauração, toda desmontada, mas ele já deu um trato total na carenagem da Belina, né? Na estrutura da Belina, e devagar ele tá fazendo ela na medida que lhe é possível. A gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Então as coisas, quando a gente pega para fazer, sai no tempo que é possível pra gente, né? Que a gente consegue de todas as maneiras fazer com que a coisa aconteça. Mas uma hora sai, vai saindo, isso aí é tranquilo. Ele pegou para fazer e é legal isso. Eu tenho acompanhado isso daí. E uma coisa que eu tenho observado no canal dele, que ainda tem a questão do câmbio automático, que ele tem falado sobre alguns pontos que hoje em dia no Del Rey são pontos negativos para o Del Rey, tá? Que acabam negativando os predicados do Del Rey, as qualidades que o Del Rey tem, tá? Principalmente, basicamente o Del Rey CHT, tá ok? Então são pontos que acabam prejudicando. Primeiro é o câmbio automático. O câmbio automático hoje é um câmbio dos anos 80, tá? Que é difícil de achar peça de reposição. É difícil achar quem mexe num câmbio desse. Quando você acha, o valor é alto, tá? Então muitas vezes você tem um carro desse, você tem que ponderar muito se vale a pena. O Renato ele optou por colocar câmbio manual, não tem problema nenhum nisso. Tira a originalidade do carro? Tira. Mas é um carro dele, é de uso dele, ele faz o que ele quiser. Do mesmo jeito que já me criticaram por colocar os emblemas da Fiat, ó, colocar essas logos Fiat aqui, ó, modernas no meu carro, né? Aqui, lá na frente tem, quer dizer, já me criticaram muito por isso. O carro é meu,
tá? Eu gosto. Tá? Eu acho que combina mais com a Fiat, combina mais com o carro, tá bom? Então eu tenho, tá? Tudo bem, o emblema da frente tá feio, eu sei que tá. Perdeu a coloração, eu sei que perdeu, o emblema antigo, tá? Redondo antigo da Fiat. Tudo bem. Isso aí é um caso que eu vou ver de restaurar, minha mulher artesã, a gente dá um jeito de restaurar, isso aí não é o fim do mundo. Tá feio, tá, eu admito. Mas é uma coisa que eu gosto, ok? Então assim, pessoal, aí eu quero aproveitar esse vídeo aqui para poder falar, que já tem 9 minutos de vídeo, esses vídeos ficam grandes pra caramba, né? Deixa eu desligar o carro um pouco aqui, tá? Eu quero aproveitar esse vídeo para falar sobre a questão de carros antigos e algumas peculiaridades, como umas que o canal Del Rey tem levantado. Eu falei essa do câmbio automático, né? Porque é uma coisa que é séria, né? E isso aí traz uma questão à tona, que é a questão de manutenção de carros antigos, tá? Pessoal, nos anos 80, por exemplo, não era comum, igual hoje, carro com vidro elétrico, carro com ar-condicionado, né? Não era tão comum. Você tinha isso mais nas versões mais topo de linha, né? Você tinha, deixa eu abrir os vídeos que estão calor do caramba. Você tinha mais essas coisas nas versões mais luxuosas ou que tinham isso como opcional, tá? Então, pensa você, uma coisa que não era muito comum, você não tem tantos profissionais. Naquele tempo você já não tinha tantos profissionais capacitados para mexer. Naquele tempo em que era comercializado. Imaginem vocês. Então já não era uma coisa tão barata de se dar manutenção naquele tempo. Imagina hoje, quase 40 anos depois. Eu estou falando isso porque é o seguinte, num dos vídeos que o Renato tem feito, ele fala muito negativamente, e eu não vou tirar a razão dele, com relação ao ar-condicionado no Del Rey, né? Que hoje, ar-condicionado no Del Rey é um item que mais atrapalha do que ajuda, do que tem eficiência. Por quê? A menos que você tenha um Del Rey impecável, ou com motor AP, que o ar-condicionado realmente funciona melhor, né? Ou que esteja num estado assim, imaculado. Hoje em dia é muito difícil você manter um item desse dentro de um Del Rey CHT. Eu vou entender como verídico essa afirmação do Renato, porque é um carro que já tem quase 40 anos, se não tiver 40 anos ou mais, né? Dependendo do ano. Se for um Del Rey 81, 82, da primeira geração, ele vai ter 40 anos. Se eu sou de 81, eu tenho 40 anos, né? Ano que vem faço 41. Nossa. E são carros que já estão nessa idade aí, né? Tem mais de 30 anos de idade. E se naquele tempo já era difícil você encontrar muitos profissionais capacitados para mexer nesses itens, como o ar-condicionado, imagina hoje. E aí hoje, pessoal, quase 40 anos depois, no que você esbarra? Peça de reposição. Porque se naquele tempo saíram poucos, era um item que saía muito pouco nos carros, não era tão comum igual é hoje. Hoje é muito mais fácil você comprar um carro com ar-condicionado do que antes. Hoje é muito mais fácil você comprar um carro com vidro elétrico do que antes. O que acontece ainda hoje é que o seguinte, você compra carros aí, 4 portas, por exemplo, que só tem vidro elétrico na frente, não tem vidro elétrico nas portas traseiras, mas tem vidro elétrico. Tá? Você compra carro aí, tem vidro elétrico nas portas dianteiras, tem trava elétrica em todas as portas e porta-mala e tem ar-condicionado. Tá? É muito mais comum você comprar isso hoje em dia. Então hoje em dia é mais fácil você achar peça de reposição e você achar quem mexa nesse tipo de coisa. Tá? Agora, um carro de quase 40 anos, né, venhamos e convenhamos, não é uma coisa tão simples, tá? Até o Opala, pessoal, até o Opala saía sem ar-condicionado, tá? Não eram todos os Opalas que tinham ar-condicionado, não. Não vão pensando vocês que esses carros todos tinham ar-condicionado, não, tá? Del Rey, Opala, Santana, que eram, digamos assim, os carros de luxo que se tinha na época, né, nos anos meados dos anos 80,
né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, né? O ar-condicionado ele veio a se tornar mais frequente, né? Depois em meados dos anos 90, né? Quando você tinha aí, como por exemplo na categoria de luxo, você tinha Ômega, você tinha aí Vectra, se tratando de GM, né? Você tinha, se tratando de Fiat, você tinha a família Tempra, né? Você tinha o Tipo, né? A família Tempra que engloba o Tipo também, que é a versão hatch da família, né? Você tinha aí, era mais comum a presença de ar condicionado eu devia ter deixado os vidros fechados. Era mais comum a presença de ar condicionado nesses carros, tá? Então a coisa começou a ganhar força a partir daí, vidros elétricos, essas coisas começaram a ganhar força a partir daí, tá? Para vocês terem uma ideia, anterior a 94, por exemplo, era muito mais comum você achar Fiat Uno todo manual, tá? Com vidro manual, com trava manual nas portas, até Fiat Uno 4 portas. Era muito mais comum do que você achar sem ar condicionado, do que você achar Fiat Uno, por eu estou citando um exemplo, né, de um carro mais popular, do que você achar Fiat Uno com ar condicionado, com vidro elétrico, com trava elétrica nas portas. Depois de 94 isso começou a se popularizar mais, né? Aí vieram a linha Palio, no caso da Fiat, e outros carros aí, e essa coisa começou a se tornar mais frequente nos carros, né? Esses itens chamados de trio elétrico e ar-condicionado começou a se tornar mais frequente. A partir do final da década de 90, do começo dos anos 2000, você passou a ter muito mais a presença de ar-condicionado, de trios elétricos e coisas do gênero, tá? Aí, pessoal, você vê, num período em que isso não era muito comum, em que a tecnologia era muito diferente, em que eram outros tempos, em que já não era tão fácil achar profissionais para mexer nessas coisas, porque uma coisa que não era muito comum, não se tinha tantos profissionais capacitados para mexer. Imagina hoje em dia. Imagina hoje em dia você lidar com uma peça que tem quase 40 anos. E aí, pessoal, eu fiz um comentário lá nesse vídeo que me fez gerar essa pauta aqui para o canal, para falar desse assunto, porque o Renato falava que alguma pessoa lá foi lá, disse que tem um Fiat Tempra e comentou lá que o ar do Fiat Tempra gela, que é uma beleza, tá? E ele pôs uma foto, o Renato colocou na thumb do vídeo uma foto da SW, que foi o que me chamou muita atenção. De todo caso eu vejo os vídeos dele, mas ainda mais me instigou a ver o vídeo todo, e eu fui ver e de fato comentei também. Eu tenho, pessoal, o Tempra SW, que vocês sabem. Ele tem ar-condicionado digital. Ele tem, mas não funciona. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se pega. Aqui, ó. Tá? Não funciona. Ai, Lucas, mas não funciona. Tá? É uma tecnologia diferente. É um carro importado. É um sistema diferente. Tem um compressor específico. Tem uma placa de circuito processado, de circuito impresso aqui atrás, aqui, ó. Eu já desmontei isso aqui, tá, galera? Tem uma placa de circuito impressa aqui atrás que faz todas as ações dos comandos do ar, tá? E a única coisa que funciona aqui é o termômetro, que mostra a temperatura e que regula a temperatura. Não funciona, tá? Nem a ventilação interna não tá funcionando. Chama famosa ventilação forçada, tá? Já tentei fazer de tudo aqui, não funciona. Ai, Lucas, mas é só levar em algum lugar que preste. Comentaram isso pra mim, tá? Me dá um telefone, um WhatsApp, um endereço de algum lugar que preste, porque é difícil achar profissionais que mexam nesses carros, tá? Aí a pessoa foi lá e me retrucou e falou: ah, se o ar não funciona, você tem que procurar um eletricista. Posta aí embaixo o esquema elétrico do ar-condicionado, que eletricista eu tenho. É difícil achar essas coisas, pessoal, porque é um carro, como eu falei no vídeo sobre carro raro, é um carro que só teve 1.200 unidades produzidas no Brasil, que foi comercializado aqui há apenas 3 anos, oficialmente. Uma única versão, a mais completa, HLX, né? Foi um período de transição, um período complicado, né? Vamos dizer assim, em termos gerais, né? A gente tem que reconhecer um período em que a indústria brasileira estava evoluindo, né? Estava passando por um processo
drástico de evolução, né? Muito repentina, com a abertura das importações e tudo, muita coisa nova começou a chegar e forçou a indústria nacional, principalmente automobilística, a evoluir. Então um carro desse importado, totalmente diferente da versão nacional, com ar-condicionado totalmente diferente da versão nacional, né? Enfim, complicado, galera, né? Cadê o esquema elétrico do ar-condicionado que não se tem exatamente? Então, às vezes, fica complicado você manter um item desse em pleno funcionamento pela dificuldade de dar manutenção, tá? E não é uma coisa barata, não pensem vocês que é uma coisa barata, porque a menos que você pegue e faça você mesmo, a menos que você passe a estudar o problema, como muita gente faz, né? Eu tenho um problema aqui que não estou achando quem resolve, eu vou ter que estudar isso aqui, mas isso leva tempo, tá? Isso leva tempo, tá? É um tempo muito grande. Você aprender a mexer, fazer uma espécie de talvez uma engenharia reversa, para entender como é que funciona o sistema, para você poder pegar e refazer, né? E fazer e tentar consertar, é uma coisa que toma tempo, tá? Porque você tem carência de peça, você tem dificuldade em dar manutenção, não é uma coisa que aparece todo dia, tá? Aí a pessoa às vezes até sabe mexer, mas tem tanto tempo que ela não mexe, que ela tem que refrescar os conhecimentos para poder mexer e fazer direito, porque tem muito tempo que a pessoa não mexe nisso, tá? Então tem todas essas questões que precisam levar em conta, e muitas vezes, no caso por exemplo do que o Renato do canal Del Rey fala, eu dou toda a razão para ele de que é o seguinte, não compensa manter um ar-condicionado dentro do Del Rey CHT, porque ele já comprovou que o Del Rey fica mais gastador, ele já comprovou que não tem tanta eficiência assim, que a manutenção é difícil e as peças são caras. Ele não tem museu, tá certo? O Renato não tem museu, ele não está preservando o carro para museu, ele tem Del Rey porque ele gosta do Del Rey. Ele tem um Del Rey porque é um carro que ele sempre quis ter e tem, ponto, acabou. Depois que ele concluir a missão dele aqui, aí é depois. Agora, enquanto ele pode, ele está usufruindo do que ele gosta. Então, se para ele é desvantagem manter ar-condicionado dentro do Del Rey, eu concordo plenamente. Se fosse um outro carro mais comum, se fosse uma coisa mais comum, mais fácil de dar manutenção, mais fácil de lidar, mais fácil de fazer fazer funcionar, se fosse uma coisa bem comum, eu até concordaria com quem critica, porque por uma coisa tão comum, né? Aí é questão de se pensar, por que o cara não consegue arrumar isso aí se é tão comum, né? Isso é uma coisa mais, entre aspas, simples de manter funcional, né? De manter operando. Mas não é uma coisa tão comum, é uma coisa mais pro lado do incomum. Então eu concordo. Se não está funcionando direito, se no caso dele não está compensando, e ele tem todo o direito de achar que no cenário onde ele está inserido, ar-condicionado no Del Rey CHT não é um item que soma positivamente para uso, né, em se tratando de uso. É um item que mais vai atrapalhar em se tratando de uso. Então tira fora. Eu concordo com ele plenamente, tá? O caso do meu carro, por exemplo, meu carro eu quero ver se eu consigo. Eu não consegui ainda deixar a ventilação interna funcionando. Se eu conseguir só isso, para mim já dá de bom tamanho, porque eu sei que o ar-condicionado desse carro é uma coisa chata de mexer. Se eu conseguir deixar a ventilação funcionando, pelo menos eu tenho desembaçador interno para usar o carro na chuva. Eu não estou preocupado com o ar-condicionado. Aliás, eu, por ser alérgico, nem posso muito com ar-condicionado. Então, pessoal, eu vou falar por mim aqui também. Se eu conseguir deixar a ventilação desse carro funcionando, já está ótimo. Eu não preciso de ar-condicionado, tá? Não preciso. Porque eu sei que é uma coisa que é custosa, é cara,
de dar manutenção. E eu não sei qual é o problema. Tá bom? Eu não sei por que o ar-condicionado desse carro nunca funcionou. Só a ventilação estava funcionando e depois parou do nada. E às vezes ela funciona, às vezes não funciona. Eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância que isso acontece. Não consegui identificar ainda, tá? Tem que fazer tem que cuidar só disso, tá? Eu tenho mantido o carro operacional para não poder andar, mas eu tenho que cuidar desses detalhes. Eu vou ter que pegar e olhar, tá bom? Eu vou mais para frente aí eu vou desmontar isso aqui para entender por que a ventilação interna não está funcionando. Eu vou ter que ver isso. Mas se eu conseguir isso, para mim já tá ótimo, tá bom? Ter um ar-condicionado num carrão desse é espetacular, é. Mas é difícil, pessoal. É difícil achar quem mexe. É difícil dar manutenção, é difícil achar peça. Tá ok? É difícil achar peça e é caro. Tá? Muitas vezes, para mim que tenho o carro pelo prazer de ter, tá? Não é compensador para mim ter ar-condicionado nesse carro no momento. Não faço a menor questão. Se a ventilação interna funcionar, já está ótimo. Eu repeti isso várias vezes para frisar. Podem me criticar aí. Ó, me compra o carro então, em vez de vir me criticar. Eu aceito 6 mil nele, tá? Me compra o carro então. Tem condição de cuidar dele melhor do que eu? Me compra o carro então. Beleza? Ao invés de vir criticar, compra o carro e cuida dele como ele merece. Eu não tenho condições e eu sei aonde o calo aperta. Eu entendo o Renato do canal do Rei por causa disso. Beleza? Então é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.